pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer as muitas mensagens carinhosas que eu recebi, mensagens de incentivo por causa da criação desse canal. Gostaria de dizer que vocês são o principal motivo que me leva a, a manter esse canal aberto de comunicação entre nós. E como eu postei anteriormente, o tema que eu vou abordar hoje é exatamente sobre autoinjeção de adrenalina, seguindo aquela lógica que eu tinha citado anteriormente, de mostrar algumas formulações que existem nos Estados Unidos e que ainda não existe no Brasil, e que funcionam como dicas e ideias até para que se desenvolva formulações semelhantes, né, em território brasileiro. Falar muito rapidamente sobre a epidemiologia de alergias. As alergias, elas constituem um grupo de doenças que tem sido registrado um aumento na prevalência mundial, principalmente em países industrializados nesses últimos 50 anos. Existem alergias a diversos tipos de substâncias já caracterizadas, mas eu vou citar muito rapidamente dois tipos, que são as alergias medicamentosas e alimentares. No caso da alergia medicamentosa, é considerada uma alergia razoavelmente comum, chega a afetar 10% da população mundial e até 20% de pacientes hospitalizados. E apesar de ser uma alergia relativamente comum, ela tem um potencial de fatalidade muito alto. Então, cerca de 20% dos casos fatais de anafilaxia são causados por alergia medicamentosa. Esse é um dado que chama muita atenção, que faz com que os profissionais de saúde, então, sempre busquem identificar casos de alergia medicamentosa durante a anamnese, durante a história clínica do paciente, exatamente na tentativa de evitar desfechos fatais com a administração inadvertida de medicamentos que possam causar esse tipo de manifestação nos pacientes. A alergia alimentar é um outro tipo também considerado comum de alergia. Nesse estudo que eu cito aqui, que foi publicado em 2011, foram analisadas mais de 40 mil crianças, das quais 8% delas tinham algum tipo de alergia alimentar. E esse dado me chamou muito a atenção, porque cerca de 38% dessas crianças alérgicas tinham um histórico de alergia grave, ou seja, é um dado significativo. No ano de 2012, nos Estados Unidos, foram relatados 4,1 milhões de casos de alergia alimentar em crianças, sendo o principal causador dessas alergias o amendoim, leite, em terceiro lugar, o consumo de frutos do mar. É importante ressaltar que a alergia alimentar ela pode variar muito de país para país, principalmente devido à questão cultural do consumo de alguns alimentos. A anafilaxia é uma reação alérgica grave que é potencialmente fatal. É uma evolução da reação de hipersensibilidade tipo 1. Ela acontece dentro de segundos ou até mesmo minutos após a exposição do indivíduo ao alérgeno. Então, ela, mais uma vez, corrobora a ideia de ser uma reação do tipo imediata. Eu vou relembrar o mecanismo pelo qual esse tipo de hipersensibilidade se dá no organismo de um paciente alérgico. Então, numa primeira exposição, ou seja, no primeiro contato com o alérgeno, seja poeira, pólen, medicamento, alimento, enfim, qualquer tipo de alérgeno, o paciente então vai desencadear uma série de reações imunológicas que vão levá-lo a uma crise alérgica numa reexposição a esse alérgeno. Então, o alérgeno entra em contato com uma célula apresentadora de antígenos, como o macrófago, por exemplo. Ele fagocita esse alérgeno, processa, transformando os pequenos pedaços de alérgeno que nós conhecemos como epítopos
E esses epítopos são apresentados via MHC na superfície da célula apresentadora de antígenos. São apresentados exatamente a um linfócito do tipo T. Esse linfócito, ele direciona a reação imunológica exatamente para um linfócito B, que são células produtoras de anticorpos. Esses linfócitos B, então, passam a produzir anticorpos específicos para epítopos reconhecidos na superfície desse alérgeno. As células B podem se diferenciar, então, em plasmócitos, que são linfócitos T infiltrados em tecidos, ou seja, essa produção de anticorpos passa a se dar também tecidual, e lembrando que os anticorpos que vão caracterizar esse tipo de reação alérgica são anticorpos do subtipo IgE. As IgEs são imunoglobulinas solúveis, mas que preferencialmente elas vão se ligar à superfície de células granulocíticas, como é o caso dos mastócitos. Então, numa primeira exposição, o resultado é a produção de IgEs e a ligação dessas IgEs na superfície de células granulocíticas, na superfície de mastócitos. Quando o paciente se reexpõe a um alérgeno ao qual ele é alérgico, o alérgeno fará contato com o anticorpo presente na superfície do mastócito e haverá uma reação intracelular de degranulação, ou seja, de ruptura dessas vesículas intracelulares contendo uma série de altacoides, entre eles a histamina. A histamina é o principal altacoide que vai ser liberado nesse processo. E a maior parte dos sinais e sintomas característicos da alergia vão se dar exatamente em decorrência do efeito que a histamina tem no organismo. Então, quais são esses sinais e sintomas? Podem aparecer rachas cutâneos, que são caracterizados pela presença de placas eritematosas, prurido, ou seja, elas coçam, a coceira é um sinal muito característico da liberação de histamina. E em situações mais graves, pode aparecer uma palidez cutânea. Essa palidez cutânea está muito associada à anafilaxia, ou seja, um quadro de alergia mais grave, devido à vasodilatação que a histamina provoca, podendo levar a uma má perfusão tecidual, num caso já mais avançado de choque anafilático. O paciente ainda pode apresentar náuseas, vômitos e diarreia, tontura e até mesmo sensação de desmaio. E em situações mais graves, com uma liberação excessiva de histamina, é possível observar hipotensão devido à intensa vasodilatação causada pela histamina, associada a uma taquicardia reflexa, na tentativa de manter a pressão arterial a um aumento da frequência cardíaca, e essa condição pode caracterizar um choque anafilático. E lembrando que a histamina é uma substância que estimula a contração da musculatura lisa, seja ela intestinal, causando a diarreia, ou a musculatura lisa brônquica, causando a broncoconstrição. Então, os pacientes podem apresentar sibilos, uma grande dificuldade respiratória, e devido à vasodilatação que a histamina provoca, pode ocorrer um edema. Esse edema não necessariamente se localiza apenas em língua ou glote, mas ele pode ser um edema generalizado. O fato é que quando ele aparece na língua ou na glote, ele vai aumentar ainda mais a dificuldade respiratória do paciente. Então, nesse exemplo, nós podemos visualizar um caso típico de anafilaxia com a presença de um racho cutâneo eritematoso, pruriginoso, a presença de edema labial e, em uma situação mais grave, pode haver o edema da glote, com um completo fechamento das vias aéreas superiores. Então, lembrando que esse edema surge em decorrência da vasodilatação causada pela histamina. Quanto maior a quantidade de histamina, maior a vasodilatação, maior a queda da pressão arterial e maior o edema que pode se formar, inclusive, na glote.
como eu citei anteriormente, causando inclusive obstrução total das vias aéreas, podendo incorrer no óbito do paciente alérgico. O tratamento da anafilaxia, ele visa manter os sinais vitais. Um dos fármacos que é administrado é a adrenalina, exatamente pelo fato da adrenalina ter efeitos que contrariam, que antagonizam a histamina. Eu vou citar um pouco mais à frente. A necessidade de expansão do volume, principalmente nos pacientes que entram em choque, oxigênio, fármacos antihistamínicos, exatamente visando reverter o efeito causado pela liberação excessiva de histamina. Então, o bloqueio de receptores H1 e H2 é preconizado pelos protocolos de atendimento dos pacientes que têm anafilaxia. Também é preconizado o uso de beta-2 agonistas, ou seja, fármacos broncodilatadores, no caso daqueles pacientes que sibilam e que têm grande dificuldade respiratória, assim como também é preconizado o uso de corticosteroides, por serem medicamentos com um proeminente efeito antialérgico, anti-inflamatório, que conseguem inibir a produção e a secreção de diversos mediadores, tanto na alergia quanto no processo inflamatório. Então, basicamente, é isso que é preconizado no tratamento da anafilaxia. A adrenalina é uma catecolamina. Aqui é possível observar o grupo catecol e o grupo amina. Nos Estados Unidos, existem canetas para autoadministração de adrenalina, que são comercializadas com o nome de EpiPen. A adrenalina, quando ela atua em receptores presentes na vasculatura, preferencialmente do subtipo alfa, ela provoca a vasoconstrição, ou seja, a vasoconstrição, então, antagonizaria o efeito vasodilatador da histamina, causado pela histamina. A adrenalina ainda, quando atua em receptores beta, preferencialmente cardíacos, ela estimula efeito inotrópico e cronotrópico. Lembrando, inotrópico é o aumento da força de contração do músculo cardíaco e o cronotrópico é o aumento da frequência cardíaca. E a adrenalina, então, devido a essa atuação farmacológica em receptores alfa e beta, ela tem como indicações pacientes que se encontram em necessidade de uso de uma amina vasoativa, como o caso da adrenalina, na reversão de choques, como principalmente o choque anafilático, que é um choque de origem vasodilatadora, induzido pela histamina, como comentei anteriormente. Então, esse é o aspecto do kit que é comercializado nos Estados Unidos. Em cada kit é disponível 2 canetas, que no kit adulto elas são marcadas em amarelo e no kit pediátrico elas são marcadas em verde, e uma caneta cinza que ela é utilizada apenas como treinamento do paciente. Então, os pacientes são estimulados a usarem essa caneta, eles passam por um processo de educação, eles são estimulados a usarem essa caneta cinza, exatamente para se treinarem a fazer uso, a autoadministração, para se preparar para uma situação de emergência, eles já serem capazes, então, de aí sim administrarem a caneta que possui o medicamento, né? A EpiPen adulta, ela é indicada para pacientes com mais de 30 quilos, a EpiPen pediátrica é indicada para pacientes entre 15 e 30 quilos. Quem são os pacientes que se beneficiam com a EpiPen? São aqueles pacientes que têm diagnóstico de asma grave ou um diagnóstico ou histórico de alergia grave. Esses pacientes recebem prescrição para a compra da caneta e eles são estimulados a manterem as canetas ao seu alcance, seja no ambiente domiciliar ou no ambiente profissional, para que possam fazer uso dela caso sejam expostos ao antígeno. Então, isso previne o avanço da crise alérgica, previne
um choque anafilático, né, o paciente tenta, por conta própria, fazer a reversão do quadro de anafilaxia, até que medidas sejam adotadas no sentido de que esse paciente seja rapidamente removido para uma unidade hospitalar e receba o atendimento médico emergencial. Então, eu vou mostrar rapidamente como que essa caneta funciona. Esse dispositivo em azul que existe no topo da caneta deve ser removido. Uma vez removido, ela está pronta para injeção. Então, é preciso que seja encostado bruscamente essa ponta laranja na face anterolateral da coxa. Então, no momento que ela é encostada, ocorre a administração. Em seguida, a caneta já é automaticamente inutilizada, porque essa ponta em laranja faz a cobertura da agulha para evitar que haja um acidente, né, com pérfuro cortante. E para se ter certeza de que o fármaco foi administrado, é importante observar essa janelinha que existe na caneta, onde vai se ver que não existe mais líquido lá dentro. Então, mostrando que o fármaco foi totalmente injetado no paciente. Bom, no Brasil não existem essas canetas para autoadministração com adrenalina, apesar de existir todo um esforço de um grupo de pessoas que visa exatamente a produção e até mesmo a obtenção de registro. Mas nesse site, Anafilaxia Brasil, está registrado algumas empresas que parecem ter interesse e que fazem parte dessa força-tarefa, desse esforço em tentar comercializar esse tipo de material no Brasil. Então, eu acredito que a partir da iniciativa e do esforço dessas empresas, muito em breve, eu acredito que essa deva ser uma formulação existente no país e que, obviamente, só trará benefícios, né, à população, principalmente os pacientes alérgicos, que porventura tenham um histórico, né, de anafilaxia, de asma grave e que venham a se beneficiar com a existência dessa formulação no Brasil, para que eles tenham tempo, no caso de uma emergência, de serem adequadamente socorridos dentro de um ambiente hospitalar. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito desse tema. Mais uma vez eu agradeço pela atenção de todos e até o próximo vídeo.